Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui onde a gente trata de tópicos à luz da espiritualidade, da Kabbalah. E hoje a gente vai entrar num tema místico que muita gente fala, mas vocês nem sabem muito bem o que é. Que são os famosos caminhos da mão direita e caminho da mão esquerda. Pode parecer até um nome de filme de aventura, né? Ou até algumas pessoas lembram daquela história de Jedi versus Sith no Star Wars. Mas não é bem por aí, tá? Embora tenha, assim, a ver com uma espécie de lado iluminado e lado sombrio da busca espiritual. Mas antes que alguém pergunte, né, também, isso aí tem a ver com ser destro ou canhoto, caminho da mão direita ou da esquerda, já quero dizer que não, tá? A gente não está falando aqui, obviamente, de qual mão que você usa para escrever, qual mão que você usa para escovar dente. Aqui, a mão direita e a mão esquerda são usadas como metáforas para dois caminhos opostos na filosofia esotérica. E, vamos lá, essa distinção, ela é bastante antiga. Ela já tem muito tempo de história e carrega, portanto, aí, conceitos riquíssimos, que por isso que eu acho que é legal a gente olhar. Aliás, logo de cara, queria começar com uma curiosidade, talvez um pouco batida, talvez vocês saibam, mas vamos lá. Em latim, né, que foi uma língua que trouxe para nós muita coisa mística, esses caminhos são chamados de via dexterae, que é a mão direita, e via sinistrae, que é a mão esquerda, né? Então, a palavra sinistro, que em português virou sinônimo de assustador, né, de macabro, originalmente significava só lado esquerdo, né? Então aqui a gente já vê que a pobre mão esquerda já nasce aí com uma fama suspeita, né? Bom, nesse vídeo então a gente vai desvendar o que realmente são esses caminhos. Primeiro eu vou explicar os conceitos, tá, e origens do caminho da mão direita e do caminho da mão esquerda. Depois a gente vai ver como é que isso aparece na Kabbalah e no misticismo judaico, se é que aparece, né? E que obviamente é a base de muita coisa no esoterismo ocidental. E aí eu quero apontar para vocês alguns erros e distorções comuns. Como sempre, né, quando a gente fala de assuntos esotéricos, tem muita lenda, muito mal entendido, e alguns grupos que deturpam essas ideias aí de propósito, eu acho, ao longo do tempo, né? Por interesses pessoais. Bom, e lá para o final do vídeo eu vou defender então também uma posição, no sentido de qual que desses caminhos estaria mais alinhado com uma verdadeira busca espiritual. Bom, e por fim, vou fazer também ali uma conclusão que amarra tudo, né? E aí a gente deixa algumas reflexões para talvez até futuros vídeos. Então, vamos lá, fica comigo até o fim porque o assunto é longo, mas vai valer a pena. E quero aproveitar e pedir para você que chegou até aqui, por favor, se inscreva, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer, a alcançar mais pessoas. Sempre que você puder, comenta aqui embaixo, eu adoro saber da sua opinião, também as suas dúvidas, eu sempre leio tudo que vocês postam. Se você quiser pedir vídeos, faça isso no vídeo de número 18, sobre a reencarnação. E se você puder, considere apoiar o meu trabalho e ainda contribuir com caridade social, se tornando membro pagante aqui do canal, o que te dá ainda direito também a brindes muito bacanas. Você pode fazer isso usando também o botão Valeu, aqui embaixo do vídeo, ou o Pix que eu deixo aqui na descrição. Muito obrigado pelo seu carinho. Bom, prontos? Vamos lá? Vamos começar desmistificando os conceitos então, e vamos direto ao ponto. O que são, afinal, caminho da mão direita e caminho da mão esquerda? Essas expressões são usadas para representar, como eu falei, duas filosofias opostas dentro da tradição esotérica, tá? Principalmente dentro da tradição esotérica ocidental. É como se eu tivesse duas abordagens diferentes de trilhar o caminho espiritual, ou também o caminho mágico. Muita gente aplica isso para magia. Então, o caminho da mão direita é aquele caminho focado no altruísmo, na harmonia e na submissão a um bem maior. Muitas vezes, esse caminho vai ser associado à ideia de você seguir a vontade divina, né? Ou você se harmonizar com a ordem cósmica acima da tua vontade egoísta. Então tem uma coisa de você se submeter. Por isso, muitas vezes, as religiões são entendidas como caminho da mão direita, embora existam religiões da mão esquerda também, tá? Então, esse caminho é muito daquela coisa assim, olha, eu vou abrir mão do meu desejo, das minhas vontades, em nome do que Deus quer ou do que o universo quer. Essa noção de você se alinhar com a vontade de Deus, com a vontade do universo, de algo superior, em vez de ficar pondo o seu ego, né? Então, em termos filosóficos, o caminho da mão direita, ele busca a união do indivíduo com a realidade universal, Deus, a natureza, tá? Mesmo que isso signifique, como a gente está falando, transcender o seu ego, ou dependendo de algumas doutrinas, vai falar aniquilar o seu ego, né? Eu, particularmente, aí, não acredito muito nessa aniquilação. Acho que a gente não aniquila o ego, mas ok, transforma.
Bom, e aí é como se no limite desse caminho, quando você chega ao extremo desse caminho, tem uma metáfora muito comum que se usa, que é falar o seguinte: a gota, que é o indivíduo, volta ao oceano, que é o todo, né? Então esse é o caminho da mão direita. O caminho da mão esquerda já é um caminho mais focado no individualismo, na autonomia pessoal e até dependendo numa certa rebeldia contra as regras e contra as convenções, né, que são consideradas impostas pela família, pela cultura, pela sociedade. Então aqui a frase-chave, digamos, de um praticante do caminho da esquerda é: seja feita a minha vontade, né? Eu quero fazer o que eu quero. Então claro que a ênfase aí é minha vontade. Ou seja, a prioridade é realizar a vontade individual acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer mandamento, inclusive, tá? Diferente do caminho direito, ou da mão direita, o caminho da esquerda busca a não união com o universo, né? Em vez disso, o que o indivíduo vai tentar fazer? Ele vai procurar se isolar e fortalecer a consciência individual dele, quase que tentando tornar-se um universo particular, um microcosmos, e que aí ele vai impor a sua própria ordem às coisas ao redor, entendeu? Então, em outras palavras, se a mão direita quer que a gota volte para o oceano, a mão esquerda vai querer que a gota se torne um oceano por conta própria, tá? Bom, não sei se ficou muito abstrato, vamos simplificar com alguns exemplos, com algumas comparações. Pensa talvez do seguinte modo: caminho da mão direita costuma valorizar virtudes, como eu falei, que geralmente a maioria das religiões vai ter. Quais são as virtudes? Compaixão, disciplina moral, né? Você ser regrado nos teus atos, devoção, buscar a iluminação em harmonia com todo, ou seja, não adianta você se iluminar se isso causa um buraco na tua vida, né? Já o caminho da esquerda vai falar o seguinte: não, o que importa é a autoexpressão, mesmo que seja radical, o poder pessoal, você quebrar tabus, né? Você às vezes ir contra a sociedade, a cultura, e você expandir o teu eu. Então, um adepto da mão direita, ele geralmente vai querer se aperfeiçoar para servir ao divino, ou à comunidade. Enquanto um adepto da mão esquerda, ele quer se capacitar para se tornar ele mesmo uma espécie de divino, né? Um centro de poder próprio. Na prática, e agora vamos para um passo além, essa oposição já foi comparada à magia branca versus magia negra. Embora não seja tão preto no branco, trocadilho não intencional, de verdade, tá? Então, geralmente, numa associação, eu diria que simplória, o pessoal quer pôr magia branca como caminho da mão direita, magia negra como caminho da mão esquerda. Não é assim tão fácil, tá? Em geral, eu e a Ira entendo magia branca como coisas como cura, bênção, proteção. E aí o pessoal, como eu falei, associou a caminho da direita. E magia negra é malefícios, né? São maldições, é manipulação. E aí por isso que o pessoal põe no caminho da mão esquerda. Mas claro que tem aqui um maniqueísmo, né? A tendência de falar de algo bom ou mal. Então vamos lá, exemplos que eu estava dizendo. Vamos pegar um mago, ou um sacerdote wicano, que está fazendo rituais para curar, proteger a natureza, elevar o seu espírito. Geralmente vão falar que ele está trilhando a mão direita, tá? Já um bruxo, ou um ocultista, satanista, que está fazendo feitiço para os seus próprios desejos egoístas, para controlar ou para prejudicar alguém, esse cara estaria no caminho da mão esquerda, tá? Um grupo de pagãos, tá? Não importa que seja uma denotação não religiosa, né? Um grupo religioso olha para um grupo de pagão, está celebrando um sabá para honrar os ciclos da terra, né? O ciclo de Sete e tal. Mão direita. Agora, se é um grupo fazendo um ritual de invocação sombria no cemitério à meia-noite e para ter poder pessoal, mão esquerda. Percebe? Bom, outra forma fácil de lembrar disso é: no caminho da direita, a ideia é você se entregar. A gente falou disso, né? Você abre mão do seu ego em nome de algo maior. No caminho da mão esquerda, a ideia é empoderamento. Você fortalece o seu ego ao máximo. Então, um está buscando, digamos, a iluminação e o outro está buscando domínio, controle ou poder. Um está olhando para o céu, né? A ideia de uma transcendência, e o outro está mergulhando em si mesmo. Às vezes, nas próprias sombras. Porque para você mergulhar em si mesmo, você tem que reconhecer as suas sombras, tá? Aliás, falar de sombras, né? Carl Jung, o psicólogo, psicanalista, fala muito, né, dessa ideia de luz e sombra, de mergulhar no seu interior para confrontar a sombra. Ele tira daqui esse tipo de ideia, né? Que muitos ocultistas realmente falam é um trabalho essencial e eu tenho que fazer como vital se eu quiser seguir a mão esquerda. Agora vamos lá. Historicamente, já que a gente entendeu os conceitos,
esses termos entram no vocabulário ocidental relativamente tarde. Eles entram por volta do século XIX, tá? 1800 e pouco, graças a alguns ocultistas como Blavatsky, né? Helena Blavatsky, que funda lá a Sociedade Teosófica. Mas o termo não é moderno. O termo é, como muita coisa que os ocultistas fazem, pegos lá do passado de uma outra tradição. Ela pegou, por exemplo, isso emprestado da distinção do Tantra hindu. No sânscrito você tem duas maneiras, como a gente falava, de subir. Você tem um caminho que se chama Dakshinachara, né, a via da direita, e a Vamachara, o caminho da mão esquerda. E no Tantra, como eu dizia, se refere a dois tipos de prática tântrica. Então, no hinduísmo tântrico, mão direita significa o quê? Você faz rituais mais ortodoxos, simbólicos, né? Enquanto na mão esquerda você fazia práticas heterodoxas. É um jeito de falar estranhas, né? Às vezes quebrando tabus. Por exemplo, os tantras da mão esquerda, eles pegavam elementos que a sociedade hindu considerava impuro e punham no meio do ritual, né? Ou usavam sexo, né? Substâncias proibidas ou tidas como negativas, colocavam ali no contexto ritual. Então, o que a Blavatsky fez? Ela trouxe essa ideia para o esoterismo ocidental. Tá? E começou a dar aí uma roupagem, como eu falo, começa a deturpar um pouco, ética, né? Diferente dentro. Começou a falar, ó, essa escola tem essa ética, essa escola tem aquela ética dentro do ocultismo. Então, desde a Blavatsky ficou assim meio que uma dicotomia. Caminho da direita ficou como sinônimo de bom, caminho da esquerda ficou como sinônimo de mal. E aí você pega autores famosos como Crowley, né? Aleister Crowley, Eliphas Levi, e aí eles vão falando disso de um jeito ou de outro, às vezes abertamente, às vezes não, né? E a cultura popular acaba absorvendo esses conceitos, tá? Aí, como eu falei, chega naquele ponto que eu te disse, muita gente vai associar o quê? Magia negra com mão esquerda, tá? Mas são reduções, tá? Na verdade, não é exatamente assim que a coisa acontece, tá bom? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque nenhum desses dois caminhos, ele implica você fazer algo ou não fazer, né? Não implica, por exemplo, você fazer magia ou não fazer magia. Ambos os caminhos são práticas mágicas. E ambos os caminhos são práticas espirituais. Ambos estão buscando um poder interior ou transcendente. E ambos estão lidando com o sagrado e com o oculto. A diferença é a filosofia. Como é que você encara o mundo. E claro que vai afetar a ética. Então isso fica nítido em alguns exemplos. Como a gente está falando, adeptos da mão direita geralmente seguem códigos morais muito claros, né? Eles evitam ofender as leis divinas, por exemplo. No judaísmo é um cara que vai falar, eu vou seguir a Torá, a risca, tal. O adepto da mão esquerda não é que ele não siga um código moral, é que ele não vai aceitar necessariamente o código moral que todo mundo aceita, tá? Então alguns vão chamar esses aí, né, na academia de antinomianos. É uma palavrinha chique aí que significa contra a lei, né? Rejeitando a moralidade. Mas como eu falei, não é que ele rejeita a moralidade, é que ele tem a moralidade própria, tá? Então, é verdade que às vezes o adepto da mão esquerda, ele pode até buscar deliberadamente o que é proibido, para falar o quê? Eu sou livre, tá? E aí claro que ele vai dizer o quê? Eu sou o símbolo do Lúcifer, o anjo rebelde, né? Que traz a luz própria. Então há quem se identifique com isso no caminho da esquerda, vendo a queda como uma forma de ascender sozinho. Bom, resumindo essa parte conceitual, vamos dizer que o caminho da mão direita é o caminho da união, tá? Com Deus, com todo, com a luz, e o caminho da mão esquerda é um caminho de separação, de individuação extrema, né? De eu seguir o meu próprio caminho, a minha própria luz. Um é muitas vezes associado ao bem, à ordem, e o outro geralmente é associado a caos, transgressão e tal. Embora na prática, repito, existe muito mais nuance do que esses rótulos aqui, tá? Aliás, vamos lá, visão da Kabbalah, nem todo mundo é 100%. Aliás, ninguém é 100%. Você não consegue falar, essa doutrina é só isso, só a mão direita, só a mão esquerda, né? A gente tem as duas vias o tempo inteiro. Deu pra perceber, né, como esse papo rende. E aqui a gente só tá começando. Mas, agora que a gente tem uma base do que esse caminho, cada caminho significa, eu quero trazer como é que isso aparece na Kabbalah e no judaísmo. Se é que aparece, como eu falei para vocês. E que, obviamente, a Kabbalah foi usada por muitos esotéricos ocidentais, né? Então, a coisa aqui fica mais pesada, vamos dizer assim, quando a gente põe a Kabbalah e o judaísmo. Uma coisa que geralmente o pessoal pode perguntar é, o que o judaísmo e a Kabbalah tem a ver com essa história de mão esquerda e mão direita? E por um lado eu diria nada, porque a gente já viu, veio ali do Tantra, do hinduísmo e foi para o esoterismo ocidental.
Mas, por outro lado, dá para fazer algumas relações interessantes. Por quê? Porque a tradição mística do judaísmo, a Kabbalah, traz um conceito que não é exatamente de mão direita e esquerda, mas a Kabbalah fala de um pilar direito e um pilar esquerdo. Que aí a gente pode fazer conexão com essas ideias aqui. Qual? A ideia de que existem caminhos opostos. Só que a Kabbalah fala que esse pilar direito e esse pilar esquerdo estão num contexto de equilíbrio cósmico. Como assim? Vamos lembrar que a Kabbalah é um sistema esotérico complexo, né? Bastante complexo, e tem ali a famosa árvore da vida, o modelo da árvore da vida. Essa árvore da vida é composta por 10 sfirot, todas elas interligadas. E nessa árvore da vida, as sfirot são organizadas em 3 colunas, ou 3 pilares. Você tem o pilar da direita, o pilar da esquerda e o pilar central. E aí, adivinha, o lado direito, a Kabbalah vai dizer que é associado à misericórdia, algo que a gente chama Hesed em hebraico. E o lado esquerdo é associado à severidade, ou justiça, algo que a gente chama de Gevurah em hebraico. Então, em outras palavras, na linguagem cabalística, tá? Não estou falando de hinduísmo e de esoterismo ocidental, a direita representa bondade, compaixão e graça. E a esquerda representa rigor, julgamento e força. Isso quer dizer que na Kabbalah a gente tem, de certa forma, os princípios de mão direita e esquerda. Tudo bem? Só que olha que interessante, dentro do próprio Deus. Segundo os cabalistas, é Deus que está manifestando tanto a misericórdia infinita, que é a sua mão direita, quanto a justiça rigorosa, com a esquerda. Na Kabbalah, a gente não fica usando isso para falar se você está na direita ou na esquerda, ou se você está com uma atitude de direita e esquerda. A Kabbalah vai dizer que você tem que entender o pilar da direita e da esquerda. Por quê? Porque aí você tem um segredo que é equilibrar esses dois lados, através do famoso pilar central, que é um pilar associado com equilíbrio, com beleza, com compaixão, né? Que é a Sfirah de Tiferet. Ou seja, fazendo um pouco mais simples, a mão direita de Deus é amor e perdão, enquanto a mão esquerda de Deus é disciplina e julgamento. E ambas são necessárias e sagradas, trabalhando juntas em harmonia. Então é assim que a gente tem um famoso ensinamento na Kabbalah, tirado até influência do Cântico dos Cânticos, que diz o seguinte: a mão direita atrai, aproxima, e a mão esquerda afasta e repreende. Né? Então isso aqui está mostrando para nós que até na pedagogia divina, vamos dizer assim, quando Deus quer nos ensinar alguma coisa, existe essa dualidade complementar. No Zohar e em outros textos de Kabbalah, essa ideia aparece muito. A ideia de que o universo é sustentado por 2 colunas, clemência e rigor. E que, de novo, elas precisam estar em balanço, não é que é só ter as 2 colunas. Né? Se eu tenho só a clemência, só a mão direita, eu vivo num estado de anarquia, num estado de dissolução. Por quê? Porque na mão direita tudo é permitido. Né? Nada tem obrigação, nada tem proibição, tudo é aceito. Se, por outro lado, eu tenho só rigor, que é só a mão esquerda, vira o quê? Uma tirania, vira uma estagnação. É julgamento sem amor. Né? Aí é o contrário, nada é permitido. A regra é minuciosa e detalhada. Então, o caminho correto, né, entre 10 mil aspas dentro da Kabbalah, seria o caminho do meio, que harmoniza a direita e a esquerda. Tá bom? Agora, vamos lá. Trazendo tudo isso para a nossa discussão. Dá para relacionar, acho que fica claro por quê, o caminho da mão direita, no sentido esotérico, com o pilar da misericórdia, na Kabbalah. E o caminho da mão esquerda, no esoterismo, com o pilar da severidade. E realmente, alguns ocultistas ocidentais que estudaram Kabbalah, né, aquela galera lá da Ordem Hermética da Aurora Dourada, escritores tipo John Fortune, o Eliphas Levi, que a gente mencionou, perceberam, né, essa conexão e incorporaram ao vocabulário deles. Acabaram fazendo ali um pouco de bololô, mas ok, né, dá para entender de onde que veio. Então, a John Fortune, por exemplo, ela considerava que as religiões tradicionais e a magia branca seguia o pilar direito. Né? Então, se você falar judaísmo, islamismo, cristianismo, é pilar da direita. É mão direita, desculpe. E magia branca é mão direita. E aí ela falava o seguinte: se for uma prática mais heterodoxa, mão esquerda. Tá? Bom, agora vamos um pouquinho mais. Além de tudo isso que a gente está falando, a Kabbalah fala de algo que se chama Sitra Achra, que literalmente significa o outro lado. O que é esse outro lado? É o lado do mal, né? O lado da impureza, o lado oposto ao da divindade. Então, em essência, o lado esquerdo, sombrio, quando desvinculado do equilíbrio com a misericórdia, cria essa Sitra Achra. Na árvore da vida cabalística existe uma espécie de, sei lá, vamos chamar de um espelho sombrio,
tá? Que é conhecido como árvore da morte, ou árvore das Klipot, que quer dizer cascas, né? Então eu tenho a árvore da vida e o espelho, como eu falei, como se fosse um espelho sombrio da árvore da morte. Cada sefirá na árvore da vida tem uma sefirá correspondente na árvore da morte. Tem uma clipá correspondente, né? Uma casca impura, é isso. Então isso para Kabbalah vai representar, essa árvore da morte, as forças caóticas, as forças desequilibradas, as forças demoníacas mesmo, que existem no universo. E aí, adivinha de que lado ficam associadas essas clipot? Quando os esotéricos ocidentais viram isso, falaram o quê? Bom, isso aqui é lado esquerdo em excesso. Na verdade, a Kabbalah também dá a entender que a clipá é originada do lado esquerdo, tudo bem? Por quê? Porque o lado esquerdo, como a gente falou, a severidade enorme, sem ela ser limitada pela misericórdia, sem ela ser equilibrada pela misericórdia, né? Então, a Kabbalah vai dizer que o mal surge quando o pilar esquerdo está agindo sozinho, quando você não põe a compaixão do lado direito, entendeu? Então a gente pode pensar assim, caminho da mão direita, do ponto de vista cabalístico, é você seguir a árvore da vida, equilibrando amor e justiça, buscando a união com Deus, que seria, aliás, chegar em Keter. Caminho da mão esquerda, na Kabbalah, seria talvez você se aventurar na árvore da morte. Então é quando você começa a mexer com clipot, é quando você começa a buscar poder nas cascas, nas forças sombrias, né, nos demônios, que aliás a gente vai fazer um vídeo sobre isso. Então é uma pessoa que está enfatizando só julgamento e só separatividade. Deu para entender? Então isso seria visto pelos cabalistas tradicionais, é visto pelos cabalistas tradicionais como algo bastante perigoso, tá? Bastante desequilibrado também. Ou seja, basicamente ficar flertando com as forças impuras é algo que não se aconselha a fazer, mas tem louco para tudo, né? Bom, então vamos lá. No judaísmo, ligado a isso, a gente tem vários exemplos, vários contos ou lendas, né, de praticantes que teriam tentado manipular os nomes de Deus, por exemplo, para um objetivo egoísta e acabou sendo punido, né? Então seria o equivalente no judaísmo alguém tentando trilhar o caminho da esquerda e se dando mal. Já no lado positivo, a Kabbalah vai dizer assim, que geralmente os místicos ganham poder absoluto e não tem ali um efeito rebote, né? Por exemplo, aparece a ideia de que o justo consegue anular decretos negativos contra alguém por causa de uma devoção, sendo que eles estão no caminho da direita. Tá? Outro ponto interessante que está me vindo à cabeça aqui a falar é, na Bíblia hebraica e em comentários rabínicos, a mão direita de Deus ela é frequentemente citada como aquela que salva, que faz milagres. Né? Então você tem, por exemplo, salmos que falam: tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. Na verdade está aí no Êxodo também isso. Né? Enquanto a mão esquerda, às vezes, fica implícita, como a gente já falou, como a mão da justiça. Então, nas práticas judaicas, até hoje, existe uma orientação de você honrar mais o lado direito. Né? É uma coisa mística que entrou no judaísmo. Por exemplo, o judaísmo fala que quando você vai vestir uma roupa, você deve vestir primeiro no lado direito. Você vai pôr a calça, primeiro no lado direito. Ou também em certos atos rituais. Né? Primeiro você começa à direita, depois você vai para a esquerda. Simbolizando o quê? Que a misericórdia deve sempre temperar a severidade. Percebe? Então, em resumo, dentro da Kabbalah e do misticismo judaico, a ideia de mão direita e esquerda aparece como uma metáfora de dois atributos divinos. Essa é a ideia original, misericórdia e justiça. E o segredo que o cabalista quer é equilibrar esses dois. Só que como isso tem aí algum diálogo bem direto com o conceito de caminho da mão direita, né, que preza misericórdia, união com o divino, e caminho da mão esquerda, que cairia no lado de separação, muitos ocultistas juntaram os conceitos, né, beberam dessa fonte e aí começaram a falar o quê? Que caminho da direita seria seguir a luz, caminho da esquerda seria seguir a sombra. Tá? Bom, sabendo disso, dá para entender então por que a mão esquerda acaba ganhando toda essa conotação de caminho sombrio, de caminho proibido. Né? Como a gente falou, o próprio latim reflete isso muito fortemente, ou a passagem do latim para o português. Né? E aí o caminho da mão direita ficou como o caminho luminoso, o caminho aprovado. Mas, agora eu queria entrar com vocês, a gente vai ver que essa visão não é sempre justa. Tá? É o que eu queria discutir minimamente com vocês, vendo o que? Alguns erros, algumas distorções que rolaram ao longo dos tempos. Tá? Então assim, como em qualquer tópico esotérico, eu já falei isso para vocês, é muito comum você embananar as ideias, deturpar as ideias. Eu sempre me pergunto, Yair, se as pessoas fazem isso de ingenuidade ou de propósito. Mas não é reflexão para esse vídeo aqui. De propósito no sentido maligno, né? Para não passar a informação correta para as pessoas. Mas seja lá como é que for,
Com o tempo surgiram muitos mal entendidos e deturpações sobre o que são esses caminhos. Algumas pessoas simplificam demais e outras demonizam um dos lados, né? E claro que você tem também algumas que usaram essas ideias para fins questionáveis. Então eu queria explorar algumas dessas distorções comuns e aproveitar para mencionar talvez esses grupos que erraram feio ou abusaram dos conceitos e que vale a pena a gente ter cuidado. Então o primeiro erro que eu vou pôr é como eu falei, e ao longo do vídeo eu acho que ficou claro. O primeiro erro é fazer um reducionismo de bem versus mal, né? Aquela visão simplista de mundo, aquela visão maniqueísta de mundo. Muita gente até hoje, em pleno século XXI, como eu costumo brincar, principalmente fora dos círculos de estudo, acha que caminho da mão direita é bem, Deus, e caminho da mão esquerda é mal e diabo, né? Quase que como um sinônimo de céu e inferno. Isso é um equívoco grosseiro, muito errado, tá? Apesar de compreensível, a gente viu ao longo do vídeo. Mas o que acontece? A diferença não é exatamente uma batalha cósmica entre mocinhos e vilões, né? O que a gente está falando é uma diferença de filosofia interna do praticante. É verdade que as práticas da esquerda muitas vezes envolvem símbolos ou atos que a maioria das pessoas considera do mal, que a gente também vai falar disso, tá? Símbolos que até as pessoas usam e não sabem, por exemplo, pentagrama invertido, imagem do Satanás, bafômetro, a gente vai falar dessas coisas. E é verdade que usa práticas potencialmente maléficas, enquanto a mão direita não, né? Usa coisas mais aceitas. Mas reduzir tudo a quem é bonzinho versus quem é malvado é superficial. Dentro dos dois caminhos existe muita coisa boa e existe muita coisa ruim, tá? Você pode estar seguindo o caminho da mão direita e fazendo muita coisa errada, muita maldade. E você pode estar seguindo o caminho da mão esquerda e criando muita coisa boa, tá? Então você tem dentro dos dois caminhos um foco em autoconhecimento, e não necessariamente quer dizer que você vai sair sacrificando o bode por aí, né, que vai sair com práticas satânicas. E dentro do caminho da mão direita, você tem seus dilemas, tá? Às vezes, por exemplo, as pessoas da mão direita, elas caem no moralismo cego, sabe? Aquela rigidez moral que muitas religiões têm, do tipo, não, eu sou perfeito, só a minha religião salva e todos os outros coitados, né? Então, vale a pena evitar essa dicotomia, tá? Segunda coisa, usar os termos como, sei lá, difamação, propaganda enganosa foi um grande erro ao longo da história. Infelizmente, nesse meio, vamos chamar espiritual, esotérico, ocultista, rola muita rixa, mas muita rixa, né? E um ego, assim, eu já falei disso em outros vídeos, que é impressionante, tá? E claro que parte desse ego entre os ocultistas é assim, quem tá certo, quem tá errado. Eu sigo tal pessoa, então eu tô certo. Eu sou de tal escola, então você não sabe nada. E aí alguns seguidores ferrenhos, por exemplo, da mão direita, podem tratar qualquer coisa da mão esquerda como satânica e abominável. E já algumas pessoas da mão esquerda vão adorar chamar os da direita, sei lá, de hipócrita, de moralista vazio, né, de alguma coisa assim. Então cada lado fica tentando posar como dono da verdade esotérica. Vou dar um exemplo talvez clássico. Muitos Wiccans, né, que na verdade eles são neopagãos, se você parar para pensar, da mão direita, insistem que só eles têm que ser chamados de, sei lá, mago, bruxo, sacerdote, espiritual, né? E que quem está fazendo magia de outra religião, ou quem é satânico, por exemplo, deveria ser chamado de feiticeiro, ou qualquer outro termo. Quase como que dizer assim, bruxo é uma marca registrada nossa, só nós podemos ser bruxos, né? Do outro lado, você tem figuras como um cara, que não vou entrar agora no mérito, né, uma figura bem questionável, mais famosa, Anton LaVey, né, que é fundador da Igreja de Satanás, ícone do caminho da esquerda, né, na modernidade, que ridicularizava muitos ocultistas da mão direita, com alguma razão falando o seguinte, ó, vocês são os hipócritas, né, vocês ficam pregando amor e luz, mas vocês também têm todos os seus problemas, vocês também têm toda a sua negatividade, e na verdade vocês estão ocultando o seu lado mal, fingindo que vocês são só amor e luz, né? Então é uma coisa realmente de se pensar. O LaVey, inclusive, ele descartava aquela velha divisão de magia branca e magia negra, tá? Para ele era tudo uma questão de perspectiva. Eu não concordo com ele, eu acho que existe magia branca e magia negra, mas ele dizia que não. Então ele assumia, né, os rótulos de mão esquerda, símbolo de Satanás, e falava claramente que era satanista. Alguns dizem que era mais como provocação do que outra coisa, né? Como uma ferramenta psicológica, e não que era uma realmente devoção do demônio. Mas enfim, não é coisa para se analisar nesse vídeo, não vou ficar defendendo ou atacando agora LaVey, né? A questão é que ele deturpou no sentido de esvaziar o aspecto espiritual do que significava alguns caminhos.
E ele transformou a coisa numa espécie de filosofia hedonista, né, do tipo, meu prazer é o que importa, e ateísta. E aí ele usava a estética do mal, né, os rituais, as fantasias, a coisa, às vezes como um choque, às vezes como devoção mesmo. Tá? Muita gente até hoje vai falar que o satanismo laveiano adora o diabo. Tá? E aí vale a pena a gente entrar nisso num outro vídeo. Porque na verdade, eles acreditam em Deus. Tá? Só que de um modo diferente. Tá? E aí, enfim, tem ali os rituais deles. Terceira coisa, você tem os grupos, né, que deturpam os conceitos. Ao longo do último século, a gente teve alguns grupos que pegaram esses conceitos e levaram para caminhos bem problemáticos. Vou citar alguns exemplos notórios. Existe uma ordem que chama Ordem dos Nove Ângulos, né, conhecida como ONA em português. É um grupo ocultista radical que surgiu na Inglaterra e que se diz satânico, ou seja, nessa definição aqui, mão da esquerda, e que prega algumas coisas bem sombrias, inclusive ideia neonazista, tá? E criminalidade ritual, ou seja, matar certos seres humanos para os meus fins espirituais. Eles basicamente pegaram a ideia da mão esquerda como assim, vamos romper todos os limites mesmo, ao pé da letra. Inclusive a gente vai fazer atos violentos, vai fazer atos imorais, né? Então é um exemplo de uma deturpação extremamente perigosa, onde você justifica qualquer atrocidade como autossuperação. Se eu puder vencer essa barreira, eu estou me iluminando. E aqui claramente você entra em grupos que perdem a noção de ética, né? E a meu ver, perdem a noção de busca espiritual legítima. Eles caem num abismo de negatividade. Então, há que tomar muito cuidado, porque uma terceira deturpação é essa. Grupos que vão falar assim, não, a gente está aqui buscando iluminação, e fica assim, como um discurso externo para fazer crime, para cometer crime. Tá? Isso tá... bom, é bem comum acontecer. Aliás, falando nisso, não sei se muitos de vocês sabem, mas vale talvez um vídeo, você tem, por exemplo, todo um ramo do ocultismo que é nazista. Tá? Você já deve ter ouvido falar, mesmo que você não seja grande conhecedor da história, de figuras do alto escalão nazista, como um cara chamado Himmler, né? Heinrich Himmler, que tinha interesse enorme no ocultismo. E houve ali uma apropriação, né, desses símbolos esotéricos, por exemplo, das runas, símbolos pagãos, símbolos hindus, para justificar uma ideologia de supremacia e de destruição. Então, do ponto de vista do que nós estamos discutindo, a gente pode dizer que eles tentaram trilhar um caminho da mão esquerda coletivo, fazer com que o caminho da mão esquerda não fosse individual, mas aceito como geralmente é o da direita. Tá? Então, eles usaram o conceito de força, de vontade, de seleção espiritual, né, de ser melhor, para apoiar ideias como racismo e violência, em massa. Tá? Isso é o lado sombrio levado ao extremo, não tem outro jeito de analisar isso. Tá? Então, assim, alguns vão falar que os nazistas místicos são adeptos da mão esquerda pela ênfase no culto ao poder, a pureza racial, né, que é uma espécie de ego coletivo, e a total ausência de conexão com o divino. Tá? Então, é um caso claro ali de como você não usar o conhecimento esotérico, porque acaba sendo uma deturpação moral gigantesca. Uma outra coisa que acontece muito é o charlatanismo, que hoje alguns chamam de esquizotérico. Né? É uma palavra piada, claro, que alguns chamam, esquizotérico, para falar assim, gente que mexe com esoterismo e fica meio esquisita. Né? Então aqui eu estou pensando naquelas figuras do cara que é assim, eu sou o mestre das trevas. Mas ele é um mestre das trevas de Araque, né? Mas também pode ter o guru da luz picareta. Né? Então, tanto no lado negro da força, quanto no lado branco da força, tem gente que vai fazer o quê? Usar a ideia dos caminhos para enrolar os outros. Simplesmente para isso, para dar golpe. Então, eu, por exemplo, já vi, infelizmente, estou cansado de ver, eu queria dizer que eu nunca vi. Seria bom, né, se eu falasse isso. Mas eu já vi pseudo-gurus dizendo que segue o caminho da mão direita, só do bem, né? Mas, assim, cobra rio de dinheiro prometendo milagres duvidosos, manipulando a boa-fé alheia. Quando você manipula a boa-fé do outro, já não é caminho da direita. Ainda que você fale que eu vou te fazer uma cura. Tá? Quando você usa a fraqueza de alguém, o medo de alguém, a necessidade de alguém para ganhar dinheiro, isso já não é caminho da mão direita. Em nenhuma definição. Tá? E claro que também tem a figura, que daria para fazer um vídeo sobre isso, ultimamente super famosa, né? Super famosos, aquele, né, o indivíduo, vou pegar o seguidor, que paga pro malvadão da mão esquerda, que tira a foto lá com a capa preta, com bafômetro, com uma, como chama, esqueleto, crânio de animal, né? Mas, gente, puro teatro para ganhar, geralmente, seguidor rebelde sem causa, tá?
Ou seja, seguidor, geralmente também assim, uma molecada adolescente, com todo respeito, ou o cara que tem idade, mas o cérebro adolescente, né? Então é aquele cara que às vezes não conseguiu nada na vida, super excluído da sociedade, e ele acha lá que com o malvadão da capa preta ele vai conseguir tudo que ele não tem. Poder, dinheiro, mulheres, né? Aliás, essa é outra coisa muito interessante. Geralmente o pessoal que vai para magia negra ou para mão esquerda está interessado nisso, né? Da mão direita você vai ver gente falando assim, não, eu quero conexão com o divino, eu quero paz, eu quero saúde, eu quero cura. Quando o cara tem assim essa coisa de buscar o que ele não tem, é um mecanismo psicológico bem clássico, né? Você está indo ali atrás do que você não tem por causa de uma imaturidade. Enfim, então, em outras palavras, muitos usam a mitologia dos caminhos mais como um marketing pessoal do que como uma verdade espiritual. O cara nem sabe mesmo o que é caminho da direita ou da esquerda, mas hoje em dia é rede social, é mídia, é o que vende, né? Então assim, o cara faz um teatrinho. É aquela velha história, né? Quando o ego inflama, não importa se a pessoa está pregando luz ou treva, vai distorcer tudo para se promover. Se a pessoa está afim do ego, agora eu tô falando do líder, entre aspas, né? Se o ego subiu, ele vai vender o que for. Ele vai falar que é defensor da Bíblia ou que é defensor do Satã, o que der mais dinheiro para ele. É isso que importa, tá? Bom, quarto ponto, tudo isso era o terceiro. Quarto ponto que vale a pena a gente ficar atento com erros e distorções. A confusão sobre prática sexual e tabu, né, quando a gente entra nisso. Muita gente acha que caminho da mão esquerda é fazer o quê? Orgia e depravação. Né? É motivo para eu viver no eterno carnaval, com todo respeito ao carnaval, né? E assim, viver como a gente falou, terra sem lei. E a mão direita, aí tem gente que vai pro oposto, é celibato, pureza absoluta. Eu não posso nem pensar em sexo se não sair da mão direita. Bom, de novo, não é tão exato assim, não é tão dividido assim, tá? Então, tem uma coisa que, de novo, mais um vídeo que a gente poderia fazer aqui pro canal, que existe a magia sexual. Não vamos entrar aqui. Então, é verdade que na magia sexual você tem a quebra de certos tabus, tá? Como algumas práticas associadas ao caminho da mão esquerda. Tá? Então, por exemplo, você tem ordens ocultistas que vão realizar rituais sexuais usando símbolos, que não vem aqui ao caso, como o bafômetro, o andrógeno, o galhudo, enfim. E tudo isso costuma cair no lado esquerdo para desafiar a moral tradicional, porque não é o jeito que a gente enxerga sexo na maioria das sociedades. E do lado direito, muitas ordens vão buscar, como eu falei, a castidade, ou pelo menos sublimar a energia espiritual para fins, a energia sexual para fins espirituais. Você vai ver algumas pessoas falando assim, né? Ou seja, eu vou seguir aqui uns preceitos morais estritos, vou fingir que eu não tenho desejo sexual e canalizar essa energia para o espiritual. Para Kabbalah, nenhuma dessas duas coisas funciona, tá bom? Mas eu não estou entrando aqui neste mérito. O que eu estou falando é o seguinte, não é só sobre sexo ou não sexo. Não é se eu faço muito sexo, se eu não faço nenhum sexo. Isso é um aspecto da coisa. Tá? O motivo pelo qual o caminho da esquerda incorpora umas práticas de tabu, e aliás não é só sexo, entra sangue, morte e drogas, é que as pessoas esquecem isso. As próprias praticantes da esquerda. A ideia é que aquela filosofia teria que te levar a transgredir limites para te dar um poder, ou te dar a iluminação individual. Né? Ou seja, enfrentar o proibido para você transcender certos condicionamentos da sociedade. Mas aí o pessoal exagera na mão, entendeu? O pessoal pesa e, como a gente falou, começa a ser motivo para você liberar geral. Já o caminho da mão direita, ele fala o quê? Vou evitar tabus para manter a pureza, para não sujar a alma. Só que aí também tem deturpações, né? Então, como eu falei, na mão esquerda, o pessoal simplesmente cai na farra e chama isso de caminho da mão esquerda. É a desculpa para o cara fazer todas as práticas sexuais que ele sempre quis, nunca pôde confessar, e aí ele vai para a mão esquerda. Né? Tem uma frase chula que eu tô morrendo de vontade de falar aqui, mas não vou falar porque é chula, né? Que assim, o caminho da mão esquerda às vezes é realmente pretexto para isso. Então esse cara acha que está fazendo o que o caminho da mão esquerda prega, né? Enfrentar tabus para iluminação? Não é. Na verdade, o que ele está fazendo? Ele está se entregando a vícios, está se entregando a desejos reprimidos e que não tem nada de transcendental, tá? Então não é assim, vou sair por aí fazendo loucura que eu estou chegando no caminho espiritual. Se fosse assim, seria muito bom, gente. Tá? Bastava a gente despirocar, bastava a gente entrar em surto que a gente encontrava Deus. Seria ótimo se fosse assim. Se esse fosse o caminho, eu seria o primeiro a gravar um vídeo aqui e falar, gente, vamos liberar geral que vocês vão encontrar o divino. Não é. Tá? Você precisa propósito, você precisa controle.
senão fica uma desculpa para libertinagem, tá? Então eu estou focando, claro, mais aqui no problema da esquerda, mas a direita também tem problema. Então, resumindo essa parte, existem muitas caricaturas do que é o caminho da direita e da esquerda, existe muita deturpação. Por favor, não ache que todo praticante da mão esquerda é um vilão cruel, tá? Você tem gente que está sinceramente buscando autoconhecimento, só que por uma via diferente, e nem todo praticante da mão direita é um santo impecável, tá? Humano é humano, humano pode falhar. E alguns usam capa de gente do bem para fazer coisas que não são nada boas. Então, por isso é importante você estudar a fundo, principalmente uma pessoa ou um movimento, e não julgar só pela capa. E com a ajuda desse vídeo, saber qual que é, digamos, a verdadeira conceituação de esquerda e direita. E você começar a detectar quem é pilantra que está usando os nomes aí para ganhar alguma coisa, tá? Uma boa analogia nesse sentido, tá me vindo aqui à cabeça, é você talvez pensar nesses caminhos espirituais como escadas. Tá? Os dois são escadas. E como uma boa escada, você pode subir ou descer. Não é uma escada rolante, né? Porque a escada rolante só vai num sentido. A escada antiga, você pode subir ou descer. Então a mão direita é uma escada. Você pode usar para realmente subir, você pode usar para cair, tá? Você pode usar para ir para algo maior ou para usar um falso moralismo. E a mão esquerda é uma escada que você vai ajustar melhor do que na direita, né? Você fazer o caminho individual, mas de novo, ela pode te levar contra a gravidade, fazer você subir, e ela pode te ser um jeito para você se rebelar contra a sociedade e não chegar a lugar nenhum. Você vira um rebelde sem causa, tá? Agora, apesar de ambas poderem te levar para cima, teoricamente, né, exigem muito esforço. As duas. E no meio do caminho das duas pode rolar uns tombos feios, tá? Se você pisar em falso. E claro que sempre vai ter gente que usa a escada para outra coisa, né? Tipo, criança que vai escorregar no corrimão. O que são essas crianças que escorregam no corrimão? Charlatão, né? E em vez de usar a escada para o que realmente der, para o que realmente deve, ele fica usando ali a escada para diversão. Então assim, gente, discernimento é tudo, tá? Principalmente no mundo espiritual e no mundo religioso. Eu diria na vida, é uma sfirá que a gente chama na Kabbalah de Binah, mas discernimento é muito importante. Bom, e agora que a gente acho que limpou aqui um pouco o terreno, né? Separando fato de ficção, o vídeo tá longo demais, espero que não incomode vocês, mas acho que era importante falar dessas coisas. E note que a gente foi aqui meio que introdutório. Mas enfim, agora que eu limpei um pouco o terreno, eu queria, como eu falei lá no começo do vídeo, talvez defender finalmente a minha opinião sobre qual caminho, na minha visão, tá mais alinhado com a verdade, vamos chamar assim, com a verdade esotérica. Lembrando, né, é a minha opinião. É uma conclusão baseado em tudo que a gente explorou, em tudo que eu estudei, tá? Eu sigo a doutrina da Kabbalah, todo mundo sabe disso, e óbvio que você é livre para concordar ou não, né? Fica à vontade para pôr aqui no comentário. Mas eu vou explicar por que eu acho isso, tá? Então qual que é a posição aqui? Se a gente chega na grande questão, qual dos dois caminhos é o mais alinhado com a verdade esotérica? Né? Ou em outras palavras, existe um lado que seja o verdadeiro caminho espiritual, aquele mais adequado para atingir o objetivo último do ser humano? Para quem me conhece já vai saber, né? Qual é a resposta? Não. Na verdade, não. Tá? Existem os dois caminhos e os dois podem ser muito interessantes dependendo do que você quer, do que você precisa, de onde você vem e principalmente se você puder fazer um equilíbrio. Um equilíbrio, tá? Agora, essa resposta também eu sei que ela é um pouco em cima do muro, então quero ser sincero também sobre algumas outras coisas. Vamos lá. Em geral, eu acredito que o caminho da mão direita, ele está mais alinhado com a verdade universal. Calma, que eu vou explicar por quê, tá? E isso não significa invalidar completamente o outro caminho. Mas eu diria que, se tratando de buscar a verdade com V maiúsculo, o caminho da união, que é o caminho da mão direita, faz muito mais sentido. Você tentar se unir com o divino. Vamos pensar por quê? Qual que é a meta final de uma busca espiritual? Em quase todas as tradições místicas, do Oriente ao Ocidente, quase todo mundo vai te falar de quê? Algo como iluminação, ascensão, união com o divino, autotranscendência, como você quiser chamar, retorno à fonte, como a gente falou, né? A gota que volta no oceano. Então você vai ter os sufis falando de Fanifila, que é extinguir-se em Deus. Você tem os hindus falando da moksha, ou do samadhi, né? Os budistas falando do nirvana, os cabalistas falando de dvekut, adesão a Deus. Então repara, todas essas ideias implicam o quê? Que eu vou ter que transcender o meu ego e me sentir uno com algo maior. Todas essas doutrinas falam disso.
Então, a verdade, com V maiúsculo nesse sentido, parece apontar para que a gente está indo em direção a uma unidade fundamental de tudo que existe. Né? De que a gente vive num mundo segmentado, num mundo partido, num mundo fragmentado, e eu tenho que retificar isso. Tá? Então é aquela famosa ideia que também alguns usam de uma maneira bem besta esse conceito, né? Simplório demais, mas a ideia é real, de que nós somos todos um. A gente na verdade se vê como seres separados, mas nós somos um. E a ideia de que o divino está em tudo. E que a nossa individualidade separada, então, ela tem que ser superada. É uma ilusão. Eu não sou separado de você e você não é separado de mim. Então, o caminho da mão direita, por definição, é o caminho que está buscando essa unidade. Percebe? É o caminho que, como a gente falou, vai tentar retornar ao seio do divino. E de unir a vontade individual com a vontade cósmica. Harmonizar-se com as leis universais. Por isso que, nesse sentido, em geral, as religiões, elas também são muito famosas. No sentido, as pessoas percebem que na religião elas vão conseguir alguma coisa. Né? Nesse caminho, o praticante vai trabalhando para ser uma pessoa melhor, para não ter inveja, para não ter ciúme, para não querer matar o vizinho, né? Para não querer roubar o amigo quando ele tem o desejo. A religião vai fazendo isso. E aí, aos pouquinhos, ainda que às vezes seja um trabalho de formiguinha, a pessoa vai elevando a sua consciência, vai apagando as limitações do ego e, eventualmente, se Deus quiser, que chegue lá numa comunhão com o todo. Tá? Que, por exemplo, a Kabbalah vai chamar de chegar em Keter, da árvore da vida. Tem gente que vai falar que é encontrar o seu eu superior, se tornar uno com Deus. Ok. Então é um caminho de volta para casa. Né? Outra metáfora que muita gente fala. É rumo à luz da verdade que permeia tudo. Então, quando esse caminho está completo, os sábios vão dizer o seguinte: o eu individual é aniquilado e a vontade individual torna-se una com a vontade divina. Não tem mais duas vontades. Tá? Então, como eu falei, isso soa muito próximo do ideal de todas as tradições que eu mencionei. Então, eu diria que já está um pouco mais alinhado com essa verdade de união, o caminho da direita. Já o caminho da mão esquerda, como a gente viu ao longo do vídeo, ele valoriza uma individualidade muito extrema. E geralmente as tradições não são de valorizar essa individualidade. Tá? Alguns adeptos, talvez mais ferrenhos da mão esquerda, vai falar o seguinte: nosso objetivo é nos tornarmos Deus por nós mesmos. Eu já vi várias pessoas falando isso. Eu quero ser um ser independente, um ser eterno. Tá? Então, assim, de certo modo, essas pessoas também estão buscando uma perfeição. Só que uma perfeição própria, um poder pessoal e uma imortalidade da consciência individual. Percebe? Então, eles também estão buscando a mesma coisa, só que de outro modo. E na verdade, esse caminho, ele é muito tentador para muita gente. Porque assim, quem não quer ser um Deus, né? Quem não quer ter controle total do próprio destino? Se eu chego aqui e começo a oferecer um curso isso, é muito tentador falar assim: olha, você vai ter tudo que você quer. Você vai ser um cara que consegue tudo que você imagina. É realmente tentador. Só que entra uma questão filosófica profunda. Será que essa busca leva à verdade última ou a pessoa vai cair num beco sem saída? Então, não é que o caminho da esquerda seja problemático. Ele também pode te levar a uma revelação maior. Só que eu diria assim, o caminho da mão esquerda, ele é mais cheio de armadilhas. É mais fácil você cair. Então, do ponto de vista, de novo, das tradições místicas, não faz muito sentido você insistir na separatividade, no isolamento, porque você está reforçando a ilusão. Então, se a verdade é que tudo é um, né, que eu estou unido a tudo, que eu tenho que chegar no unido, quando eu pego um caminho de isolamento, eu estou indo meio que contra essa verdade. Tudo bem que alguns caras da esquerda vão falar o seguinte: mas eu estou fazendo para depois subir. Muitos deles falam isso: eu estou caindo para depois subir. Ok, tá? Mas às vezes a pessoa só cai e ela não sobe. Então tem que tomar um cuidado com isso. Tá? Tem que reparar que, por definição, o caminho da mão esquerda está quase que pedindo o inverso do que o caminho da mão direita pede e o que a maioria das tradições pede. Tá? Então, enquanto um quer se harmonizar com o cosmos, o outro quer harmonizar o cosmos consigo. Parece uma diferença sutil, mas é enorme. O ponto de partida é diferente. Sou eu que estou me harmonizando com o cosmos ou eu estou querendo que o cosmos se harmonize comigo? Esse é um bom jeito de diferenciar. Tá? Sou eu que mudo para me adequar à verdade ou a verdade tem que se adequar a mim, ao que eu descobri? Algo assim. Né? Então, o problema desse segundo enfoque é que, por mais que possa ser poderosa a nossa consciência, e realmente a gente às vezes consegue ter ali insights maravilhosos fora da sociedade, da cultura e tal, ainda é uma parte lutando contra o todo.
Percebe? Seria como uma onda querendo parar de andar no meio do oceano e falar assim, não, eu não sou parte do oceano, eu sou separada. Então isso, do ponto de vista de muitas filosofias, é uma ilusão. Tá? No máximo, o que às vezes esse adepto da mão esquerda consegue criar é uma bolha temporária da realidade própria. Mas ele não chega na realidade última, entende? Muitos vão falar isso. Então assim, segundo a Kabbalah, quem vai por esse caminho pode até ganhar poderes. Essa é outra coisa que muita gente me pergunta, né? Nossa, mas e se eu for ali pela esquerda, pelo caminho da mão esquerda, magia negra, como você quiser chamar, eu vou ter poder? Vai, você vai ter. Você pode prolongar a vida, você vai explorar dimensões ocultas, sim. Mas a iluminação plena ainda vai exigir uma conversão, em algum momento, tá? Daquele tipo de sabedoria que você percebe. Eu e o cosmos somos um. Enquanto você não chegar nisso, você não consegue realmente a iluminação, tá? Então eu acho que eu vou dar aqui uma imagem para ficar claro, e com isso a gente pode ir encerrando o vídeo. Imagina duas estrelas, tá? Uma que é o caminho direito, que quer brilhar até se fundir de volta ao Sol, que a originou, e virar uma coisa só com a grande luz. E a outra, que é o caminho esquerdo, ela quer se solidificar como estrela, virando uma estrela tão forte, sei lá, talvez um meteoro independente, que possa voar sozinho pelo espaço. Essa segunda estrela, ela pode ir bastante longe, mas provavelmente uma hora o que vai acontecer? Ela vai esfriar e vai virar pedra. Enquanto a estrela que fundiu ao Sol se torna o próprio Sol. É talvez poético demais, né, o que eu falei aqui, mas eu acho que ajuda a visualizar do que nós estamos falando, tá? Bom, então assim, no fim, todos os caminhos vão levar à luz. E eu sei que pode soar ecumênico demais, né? O Yair passando pano e tal. Não é isso. É que eu realmente acredito que, mesmo quem trilha a mão esquerda, eventualmente, depois de muitas voltas, em algum momento vai reencontrar a necessidade de união. Talvez o caminho esquerdo seja mais longo, como eu falei, tenha mais obstáculo, mas a pessoa chega lá, tá? Então, no fundo, eu acho que o caminho direito ele é mais fácil, mais tranquilo, menos obstáculo, e serve para a maioria da população. Serve para 98% da população. O caminho da esquerda, ele é muito mais complicado, exige uma consciência mais individual que às vezes as pessoas não têm, então ele é para a minoria. E muita gente que vai pela esquerda cai, mas os dois realmente chegam lá. Então, fundamentando a minha posição, eu acho que o caminho da mão direita está mais alinhado com a maioria das filosofias universais, tá? Porque é um caminho que prega unidade, amor, a verdade do todo comigo, tal. E o caminho da esquerda tem sabedoria, tem poder pessoal, mas é muito fácil você ficar cego ali. É muito fácil você cair, tá? Então, tirando esse problema, digamos assim, se a pessoa conseguir superar isso, ela consegue chegar lá. Mas como geralmente não chega, é por isso que você vê na tradição vários alertas, né? Não vá por ali, não se mexe com certas coisas, não envolve certas coisas. Bom, obviamente, como eu falei, há quem discorda, há quem vá defender o caminho da esquerda como um caminho válido até o topo, né? Sem nenhuma parada. Não é um debate que a gente vai resolver aqui, né? Aliás, é um debate antigo e fascinante, a meu ver, né? Mas aqui eu precisava talvez dar a minha opinião, né? Num vídeo assim mais de informação, e dei a minha opinião. Então, vamos amarrar tudo isso, encerrar o nosso bate-papo com chave de ouro, vamos para a conclusão, né, desse vídeo longuíssimo de tudo que a gente falou. Então, a gente fez o quê? A gente explorou uns conceitos, falamos de história, de mitologia, de filosofia, né? E vamos então recapitular tudo isso. A gente falou que a gente pode começar quebrando expectativas, né? Que os caminhos não se trata de algo bom ou algo mal. A gente já deixou aí no ar que existe uma dualidade, né? Claro, do lado luminoso, do lado sombrio, mas ela é muito mais complexa do que isso. Não é só falar que isso é bem e isso é mal. A gente viu o que é o caminho da direita, né? Da mão direita. Ligamos aí talvez mais como altruísmo e união com o divino. E vimos o caminho da mão esquerda como mais talvez individualismo, né? E uma quebra de tabus. Vimos que a origem desses termos vem lá do Tantra hindu, passa pela Blavatsky e pela companhia dela e ganha corpo no ocultismo ocidental. Vimos aí exemplos práticos, né? Como a gente consegue identificar quem é quem nesse jogo, e aí trouxemos o assunto para a Kabbalah e para o judaísmo. E a gente viu que na Kabbalah e judaísmo a gente pode falar que existe alguma ligação entre mão direita e esquerda com as colunas da árvore da vida, representando bondade e severidade, tá? E a gente entende que na Kabbalah a questão vai ser mais equilíbrio entre essas forças, né? E que extrapolar demais para uma delas poderia dar problema, por exemplo, gerando a Sitra Achra,
Tá? Então com isso a gente conectou pontos, né? O caminho da direita fica mais parecido com o via da santidade e o da esquerda fica parecido aí com um lado de desequilíbrio e de forças sombrias. Depois falamos dos erros e das distorções, talvez a parte mais importante do vídeo, para você não cair aí em falácias, né? Porque a gente viu o pessoal que usa essas coisas aí de fachada, tanto do lado anjinho quanto do lado capetinha, né? E a gente esclareceu que não é só porque também algo envolve sexo ou símbolo pesado que é necessariamente caminho da esquerda. Às vezes a pessoa nem sabe o que está fazendo, pode ser só farra, pode ser um jeito vazio de ficar chocando os outros, né? Bom, e aí no fim coloquei a minha posição, o que eu vejo. No sentido clássico de caminho da direita como união, caminho da esquerda como separação, eu acho que o caminho da direita faz mais sentido com todas as tradições, né? Bom, é isso. Acho que eu vou encerrar deixando aqui quase que uma provocação para você que acompanhou o vídeo até aqui. Qual o caminho que mais te atrai? Por quê? Né? Você concorda comigo que a verdade esotérica está nas duas mãos e que talvez seja mais fácil na direita? Ou você acha que eu estou com uma visão errada? Enfim, é um debate muito rico, né? Sempre, por favor, debate respeitoso. E aí dá pra gente aprender muito ouvindo as perspectivas diferentes. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Se você também gostou do vídeo, não deixa de curtir, né? Deixa aquele like, compartilha o vídeo, talvez com amigos curiosos por ocultismo, por gente que conhece o ocultismo, tá? Escreve nos comentários o que você achou e encontro vocês até o nosso próximo vídeo. Seja de direita, de esquerda, seja de meio. Independente como seja, que você tenha muita luz, muita coisa boa na sua vida e tudo de bom. Um beijo enorme. Tchau, tchau.